queridos, tudo bom com vocês? Aqui estamos mais uma vez aqui para podermos entrar aqui no nosso canal do Ministério OPA, um canal que nós usamos ele para poder trazer mensagens, e mensagens diversas, né? Podcasts, né? Que nós chamamos de OPAcast, né? Então estamos aqui para isso, para poder te auxiliar na medida do possível, tudo dentro da questão bíblica, né? O nosso objetivo aqui é justamente esse, né? Ajudar você a entender a Escritura. Qualquer pergunta que você quiser fazer, pode fazer, né? E se você quiser no Instagram, quiser estar aqui juntos para podermos conversar sobre algumas questões, quiser fazer, às vezes perguntas, né? Então tudo bem. E lembrando que nós estamos com o nosso Instagram querendo chegar a 1.000 seguidores. Chegando a 1.000 seguidores, nós vamos poder também criar outro trabalho lá no Instagram, né? Que é café com Deus ou manhã com Deus. Na medida do possível, a gente vai trabalhando para trazer mensagens para vocês aqui e nos ocuparmos dentro do reino de Deus. Bom, estamos hoje com nossa série de mensagem, o poder da profecia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante dentro do capítulo 5. No capítulo 5 é a força da palavra profética em tempos de fraqueza. Nós estamos aqui dividindo em 4 blocos. Hoje vamos para o terceiro bloco desse capítulo, que é o tema desse terceiro bloco, superando o desânimo com promessas proféticas. O desânimo é um fato, né? Todos nós passamos por isso, nós vamos sempre desanimar em alguma coisa. É por isso que a palavra profética, né, ela é muito importante no nosso dia a dia. Estamos aqui todos os dias, né? Ou quase todos os dias não, né? Mas quase todos os dias aqui, trazendo uma palavra para vocês, trazendo para vocês que é uma palavra profética, e é para poder te auxiliar, né? Nós temos aí algumas séries, temos mais 2 séries para poder a gente começar ainda, mas o tempo ainda não nos permite ainda, mas tudo para poder te ajudar a atingir, né, um ponto na sua vida que você venha superar os desânimos que sempre vão vir, né? Sempre vão vir. Vamos lá, nós vamos dar dividido aqui em 8 pontos esse bloco número 4. Eu queria que você tentasse aqui nesses 8 blocos, nesses 8 pontos, né? O primeiro ponto desse bloco 3, o desânimo é uma realidade que pode atingir até mesmo os mais firmes na fé, principalmente diante de desafios persistentes ou sonhos adiados. A gente passa por tudo isso. Sonhos que não são vindo, sonhos que a gente não consegue alcançar, são desafios que a gente acaba perdendo, e a fé ela é bombardeada, né? É por isso que é muito importante você também entender as armaduras de Deus, dita lá por Paulo aos Efésios, perdão, no capítulo 6, verso 10 em diante, para que você possa conseguir, né, alcançar os seus objetivos. O desânimo vem porque a gente acaba batendo de frente com tudo aquilo que parece que não vai realizar. E aí vem o desânimo. Por isso que a palavra profética, ela vem para poder nos ajudar a lutar contra o desânimo. O segundo ponto aqui fala o seguinte: a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram momentos de desânimo, mas foram renovados por meio das promessas proféticas. E um deles foi Davi. Davi recebe ali a unção de ser rei, e parece que as coisas mudaram para ele, né? E eu sempre falo que após a unção vem lutas, vem bombardeios, e aí a gente tem que estar firme e forte para poder não cair no desânimo. E Davi ficou mais de 10 anos, né, ou 10 anos aproximadamente, mais ou menos, não descreve a Bíblia exatamente, né, porque
tudo é dentro de uma ideia. Vai estar com 17 anos, depois 30 anos. Tudo bem, 13 anos um cálculo ainda não exato, né, que a Bíblia nos dá. Mas foram mais de 10 anos naquela peleja, naquela dificuldade, naquela perseguição. Mas ele sempre estava buscando a Deus. Os Salmos, na verdade, é uma demonstração clara sobre como ele sobreviveu durante esses anos todos naquela perseguição de Saul a ele. Mas ele venceu. Então, por isso que a Bíblia, para nós hoje, é muito importante. Muito importante você estudar a palavra, ler a palavra, escutar, né, mensagem. Nós temos um canal que nós sempre estamos mandando mensagem, pregações para lá, que é a única, ela é exclusiva só para mandar mensagem, pregações, que é o pastor Wagner Dias da Silva Oficial, tá lá, entra aí, dá o pastor Wagner com W, entra lá no canal, você vai ver uma série de uma opção de mensagens lá, né, que nós pregamos nas igrejas, nós enviamos para lá, então a gente está aqui pronto para poder, né, ajudar você, né, mas você tem que estar ativo, ouvindo, presente. Vamos ao nosso terceiro ponto. As promessas proféticas nos ajudam a superar o desânimo porque nos conectam à perspectiva divina. Elas nos lembram que o tempo de Deus é perfeito e que mesmo quando não vemos resultados imediatos, Ele está trabalhando para cumprir o que prometeu, né? Por isso que as promessas, nós temos que estar debaixo das promessas de Deus, né? Eu falo isso com muita propriedade, que me faz hoje estar aqui, persistindo ainda nessas demandas que nós temos hoje do dia a dia, e às vezes tem algo que queira nos desanimar, queira nos tirar do foco. Às vezes nós fraquejamos, isso é natural, isso faz parte de ser humano, né? Mas as promessas de Deus, ela nos lembram, você não pode parar, vamos prosseguir, né? Deus tem isso, Deus quer fazer isso ainda, e assim a gente vai prosseguindo. É muito importante isso, meu amado. Outro ponto muito importante aqui, né, que nós precisamos também atentar, é que outro aspecto das promessas proféticas é que elas nos renovam e afirmam a nossa identidade com Deus. Porque essa identificação, ela pode se perder. E é aí que está a questão. Nós ter que nos preocupar com isso, para não perdermos essa identificação com Deus. É por isso que as promessas, né, vai sempre nos renovando a essa identidade, a esse convívio com Deus. O relacionamento com Deus, ele é muito importante. Desde o início do Éden, né, Deus tem procurado, né, de todas as maneiras possíveis, mostrado para nós, intermédio dos profetas, dos patriarcas, do legislador Moisés, e outros mais, como nós não viermos a perder essa identidade. A identidade com Deus, ela é muito importante. Você pode perder tudo. Davi disse uma coisa impressionante, né? Que nunca retire de mim o seu Espírito Santo, não me lances fora da tua presença. Isso é fundamental. Ele pode perder tudo. Talvez Davi disse, você pode me tirar o reinado, pode me tirar até a própria vida, mas não me lances fora da tua presença e não retire de mim o seu Santo Espírito. É o que importa. Vamos colocar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. O que importa é a presença de Deus. O que importa é a pessoa do Espírito Santo. Vamos lá. O ponto 5 diz o seguinte: a palavra profética também tem o poder de quebrar as mentiras do inimigo que frequentemente alimenta o desânimo. O inimigo é mentiroso. Ele vai querer sempre nos querer, né, trazer alguma palavra, alguma coisa para nos desanimar. Mas a gente precisa estar atento para isso. É por isso
que o apóstolo Pedro lhe diz com muita clareza, né? Que vigie, né? Fique alerta, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda de redor ao de vocês, querendo vos devorar como um leão. Esse é o propósito dele, querer nos tirar do propósito de Deus, da identidade com Deus que nós falamos aqui atrás. Mas Deus sempre está mandando uma palavra profética, é só você atentar por ela, né? Se voltar para ela, que com certeza você vai estar, né, sendo renovado a cada dia. E as promessas de Deus vão se cumprir. Essa é a certeza que nós temos. Número 6.6, ainda superando com o bloco 3, superando o desânimo com promessas de profética, diz assim: no contexto da igreja, as promessas proféticas também desempenham um papel crucial ao superar o desânimo coletivo. Quando a comunidade da fé enfrenta crises, como perseguições, divisões, outra falta de crescimento, a palavra profética renova a visão e reacende a paixão pelo propósito de Deus. Então, tá aí. Com certeza, desde o início a gente vai lendo sobre a igreja. A igreja que é escrita por Paulo, né? Que é onde existia ali perseguições, onde as visões eram queriam que tinham o propósito de ofuscá-las, né? Temos as questões das divisões da igreja que até hoje ainda nós vemos acontecer, né? Tanto que Paulo ele fala sobre nós tomarmos cuidado para não sermos levados pelo caminho da incredulidade, porque é uma forma do inimigo nos chegar para que não vejamos a glória de Deus resplandecer. Está lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O contexto seria que você lesse também para entender por que Paulo falou tudo isso, né? Vamos para o número 7. Por fim, superar o desânimo com promessas proféticas exige que aprendemos a confiar e a esperar no tempo de Deus. Nunca esqueçamos que existem 2 tipos de tempo. O Cronos, que é esse 24 horas, né, que nós temos aí. Acabou, deu 8 horas, 9 horas, deu meia-noite, já mudou do dia, né? E tem o Kairos, que é o tempo determinado por Deus. Deus conhece todas as coisas. Conhecer, envolver com a soberania de Deus é entender que tudo para Deus tem um tempo. E o tempo dele é o amadurecimento. O tempo dele é o aprendizado. É entender como aplicar isso com a vontade dele, com o propósito dele, com a mente dele. Isso só o tempo vai nos dizer isso. Terminando, assim, superar o desânimo com promessas proféticas é mais do que um alívio momentâneo. É um chamado para avançar em fé, confiando na fidelidade de Deus. Está aí. É prosseguir, confiando em Deus, acreditando na sua palavra a cada dia, o que ela tem nos ensinar. Por isso, não vamos confiar somente que o homem fala. Ele pregou, eu preguei, o pastor pregou. Vamos lá para a Escritura Sagrada. Vamos entender isso dentro da Escritura Sagrada. Se ele está, se ele está mesmo dentro do contexto. Aprendemos com entendimento e não com emoção. Vamos aprender esses detalhes. Tá bom, meu amado? Que Deus abençoe. Estaremos lá para a semana de novo, terminando esse capítulo 5, que o título, a força da palavra profética em tempos de fraqueza. Fraquezas existem, elas vêm, a gente temos que saber como lidar com elas. Ok? Deus abençoe. Até a próxima conversa nossa aqui sobre essa série de mensagens que nós estamos aqui falando sobre o poder da profecia. Deus te abençoe.